anos de tarefa de passe, 35 anos de tarefa de passe. Mas temos tarefeiros que estão vindo pela primeira vez. Então é sempre um desafio para a gente conseguir congregar e desenvolver um trabalho onde todos se beneficiem de forma a tirar o melhor do conteúdo, para que a gente então não seja, de repente, um nível elevado demais que dificulte, mas também não seja uma coisa monótona para aqueles tarefeiros que ao longo do tempo já têm um bom conhecimento sobre tudo isso. Por isso, essa questão do trabalho de unificação, desse esforço de poder estar cativando, nós, enquanto tarefeiros da unificação, que temos esse trabalho no Conselho Regional, uma das nossas motivações e metas é não só fazer com que as pessoas se unam no sentido do trabalho, mas que trabalhem, porque a doutrina só vai acontecer através de nossas mãos operosas. Então, o Conselho Regional ele busca sempre estar produzindo mão de obra, qualificando, tentando fazer um trabalho de convencimento, cativando o coração de todos, para a gente poder servir em nome de Jesus. Então, essa reflexão do trabalho fique para a gente durante o nosso estudo, essa oportunidade de estarmos juntos. Nós vamos passar por esses 3 aspectos doutrinários desse seminário hoje. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa parte doutrinária, sobre o trabalho e a tarefa de unificação. E aí nós temos o Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, dizendo o seguinte para a gente: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio ao vosso ciúme e as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de o amparar. Mensagem essa, bastante reflexiva, para a gente imaginar essa proposta que o Cristo espera da gente, nesse trabalho de realização, porque a gente fica, às vezes, um pouco de omisso no labor, no trabalho, na realização. Temos ocupado muito o nosso tempo nas questões de estudo, mas o resultado final da nossa produtividade tem estado muito comprometido. Então, o Espírito de Verdade nos chama, quando ele vem nos apresentar a doutrina espírita, ele nos chama uma tarefa de labor. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Também Espírito de Verdade, Paris 1860, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Aqui nós colocamos essa mensagem para a gente perceber que o amor, as questões de relacionamento, de carinho, de ternura, no trato um com os outros dentro do movimento espírita, ele é princípio às questões do conhecimento. Porque muitas das vezes temos utilizado a nível de intelecto, de saber mais, usamos o conhecimento para humilhar os nossos irmãos que não têm tanto conhecimento como nós. E o Espírito de Verdade nos chama que a nossa primeira tarefa, o que deve vir primeiro, é o ensinamento de amor. São essas questões da gente poder vivenciar um clima de entendimento, de paz, de união. E o conhecimento, certamente, ele tem também a sua importância. Isso é bacana dizer, porque não parece, às vezes, no movimento espírita, o passe tem sido causa de desunião. Tem muitas casas que, às vezes, não aceitam a forma com que a outra casa trabalha a aplicação do passe e ela para de se relacionar com a
casa com a outra, porque aquela casa não faz o passo como aquela casa que ele gostaria que fizesse. E a gente vê, né, totalmente um desrespeito a esses valores que o Espírito de verdade trouxe para a gente. Que a compreensão, o entendimento, os valores do amor, eles têm que ser princípio, têm que vir à frente de tudo mais. Bom, falando sobre isso, sobre essas questões de valores, nós temos aqui, vamos buscar um pouquinho na ciência, na física, questões sobre referencial ou sistema de referência, que poderíamos explicar da seguinte forma: certo ou errado, bom ou mal, bons cristãos ou maus cristãos, bons espíritas ou maus espíritas. E a gente sempre, o homem colocando as questões da dualidade. Ou você é bom, ou automaticamente você é ruim. A gente sempre tende a fazer essa colocação de extremos, de pontuar. Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Questões essas que a gente vai precisar parar e observar, que todas as vezes que a gente faz o julgamento, implica numa regra, para a gente medir. Quais os parâmetros que nós estamos usando, qual a regra que nós usamos para dizer se alguém está certo ou se alguém está errado. Se alguém é bom ou se alguém é mau. Se ele é um bom espírita ou se ele é um mau espírita. E a gente vai observar que essa régua sempre utilizada são os nossos valores. Então nós costumamos medir o mundo de acordo com os nossos valores. E aí, na física a gente tem, por exemplo, essa questão do referencial. Se você perguntasse para esses 4 homens aqui, a mesma cena, esse observador estava parado na estação, passou o trem. Se você perguntasse para ele aqui, se esses homens aqui dentro estavam parados ou se movimentando, o que ele vai dizer? Que eles estão se movimentando, porque o trem está se movimentando, então essas pessoas. Mas se você perguntasse a mesma coisa para esse homem que está aqui sentado, ele diria o quê? Que 2 estão parados, porque ele havia um homem aqui de fora parado, ele está parado dentro do trem, então só esses 2 estão se movimentando. Se a gente perguntasse para esse daqui, ele falaria que esses 2 aqui, esse está parado e aquele não está se movimentando, porque ele não está nem vendo ele. Então o que a gente percebe? Dentro de uma cena, de uma situação, existe sempre um ponto de vista de acordo com o que nós observamos aquela questão. Isso é muito importante nós aprendermos isso. Porque até mesmo as pessoas que nós pudéssemos alegar equivocadas, se a gente for ao ponto de vista dela, o ponto de vista dela não está certo da forma que ela está entendendo e observando aquela questão. E aí, lá, julgando-se com direitos superiores, vendendo-se como quem quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Obras Póstumas, 31. Isso é um questionamento para a gente observar o quanto a obra, o trabalho de unificação, o movimento tem perdido por questões de ordem pessoais. A pessoa diz assim, se não é do meu jeito, eu simplesmente não faço. E é o que a gente tem que observar. A gente quer sempre, por questões de orgulho, de vaidade, usar a nossa régua para medir as oportunidades. E aí o Espírito de verdade diz, bem-aventurados todos vós que deixais de lado as suas contendas, as suas dificuldades, pelo benefício da obra. Porque cada um que vem à doutrina, que é socorrido através do passe, incondicionalmente, é uma criatura beneficiada. E cada um que deixa de labutar na tarefa é um espírito que está se esquivando da oportunidade de se redimir perante as leis divinas. Ok? Vamos lá. Unificar não é uniformizar. E aí temos aqui, ó, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Isso nós temos em a Gênese, Kardec lá coloca no item 14. É bastante interessante que às vezes a gente perde contato com conhecimentos esses, essa passagem de Kardec aqui, o que ele está dizendo para a gente?
Nada é engessado. Tudo que nós sabemos hoje, amanhã pode se modificar. A doutrina espírita é uma doutrina experimental. Nós podemos experimentar várias formas de fazer a mesma coisa. E com o próprio resultado do experimento, nós vamos aprender se aquilo dali é bom ou se é ruim, se nos trouxe o resultado. Então, por isso nós dizemos em movimento espírita, unificar não é uniformizar. Tipo assim, todas as casas, todo mundo tem que dar passe assim. Porque esse é o padrão, esse é o objetivo. E aí a gente vai estar fugindo de Kardec. Porque onde está o espaço para a experimentação? Aonde você pode tentar progredir, reformar, buscar novas formas de se fazer a mesma coisa? É preciso que a gente compreenda, não é? E aí a gente está falando aqui conceitualmente, uma preocupação desse estudo é mostrar para vocês que tudo que nós precisamos está na doutrina espírita. Nós aqui não trabalharemos opinião pessoal, pelo contrário, nós vamos expor várias opiniões pessoais que se tornaram verdade por uma aceitação de um número grande de indivíduos. Então, quando uma coletividade aceita aquele valor como comum, ele, consequentemente, se torna um valor comum. Mas a gente nunca pode se esquecer que são opiniões pessoais a partir da régua dos valores do próprio indivíduo. E aí, também uma passagem muito importante que a gente tem que aprender lá do Antigo de Paulo, do Novo Testamento, tem uma passagem também do Antigo que eu não coloquei, porque o nosso tempo hoje é curto, vou tentar administrar. Ao servo de Jesus não convém contemer. E bastante interessante que Paulo já nos previne que às vezes a gente perde tempo em disputas, em contenda, quem está certo, quem está errado, não tem que fazer desse jeito, tem que fazer, e enquanto está discutindo não está fazendo nada. Porque se a gente não chega a um acordo, se a gente não entende que o trabalho ele é princípio, a tarefa mais importante do que a forma que nós temos necessariamente de conduzir. Vamos lá. Vamos falar agora da tarefa. Então, um pouquinho para ver, seu amigo. A tarefa. Quem está? Agora a gente vai começar a responder perguntas e falar sobre elas. Quem está? Em verdade eu digo. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do meu Pai, e tudo que pedis ao Pai em meu nome, vou farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 12 e 13. Aqui responde para a gente a pergunta que é comum a gente ouvir. Será que eu posso dar paz? Será que eu sou capaz de dar paz? Será que meu passe tem defeito? Não é? Então a gente está começando a falar da tarefa, trazendo a resposta de que ninguém mais qualificado do que o próprio Jesus. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Então, normalmente essa pessoa que faz essa pergunta, ela denota que ela não está acreditando nem em si própria naquele momento. Então, uma questão de crer no Cristo, crer em si como instrumento de manifestação do próprio Cristo. Deus opera no mundo através das mãos da criatura. O Criador age pela criatura. Então é importante a gente observar para que a gente traga essa responsabilidade da construção desse mundo melhor que nós tanto sonhamos, que é delegado a toda a criatura. Se creres, dizei uma palavra. Atitude. Nesse vídeo aqui que a gente vai assistir, eu coloquei alguns vídeos que tem um cunho emocional para dar uma mexida com a gente, levar a gente a um nível emocional bastante interessante, para a gente perceber que esse potencial da fé, principalmente na tarefa do passe, tem um peso importantíssimo. Nesse vídeo aqui, ele vai nos falar dessa questão do crer em si, da atitude, de se posicionar. Porque a pessoa, eu posso dar passe? A primeira pergunta que eu faria para essa pessoa é, você quer dar passe? Porque quem quer alguma coisa, ela luta, ela deseja, ela vai buscar, ela vai tentar conquistar aquilo. Então, quando a gente começa assim, eu sou muito pequenininho, eu sou isso, eu sou aquilo, na verdade não quer, porque quem quer
vai criar circunstâncias para fazer o trabalho acontecer. Não, obrigado, querido. Vamos assistir então esse vídeo, que é um vídeo de devocional. E os servos saíram e convidaram todos que encontraram, os bons e os maus. Sabe quem é? Então, o casamento estava repleto de pessoas. Desculpe importuná-lo, Rabi. Mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu o quero muito bem. Ele é bom, é cuidadoso, é mais um filho que um criado. Está muito mal. Morrendo, eu temo. Rabino, com toda humildade... Você quer que eu vá à sua casa? Está bem. Eu irei com você. Não. Eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei que se disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre 100 soldados e se eu disser a algum deles, faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser a outro, vá ali, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante dizer uma palavra, que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então ele é amigo dos romanos. Suas ordens mudam. Décio! Vamos para casa! Está tudo bem! Marcos está bem, seu criado está curado! O quê? Venha, vamos! Venha ver por você mesmo! Eu mesmo ouvi, Vamos para sua casa! Venha, Décio! Vamos para sua casa! Está curado! Isso se emociona, né, queridos? Então, vamos continuar. Disposições a considerar: boa vontade, a tarefa e a oportunidade de servir. É mais uma questão de dar do que de receber. Equilíbrio físico, psíquico e emocional. Por quê? Se um cego vira outro cego, cai os dois do buraco. Priorizar a sua reforma moral para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Aquisição de conhecimentos para agir com acerto. Considerar que o êxito do trabalho reclama dedicação, disciplina, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Só se chega ao fim partindo de um início. Às vezes, eu brigo, falando dessa questão de êxito de trabalho, quando às vezes a gente percebe que a pessoa está reclamando, eu digo assim, quando você reencarnou, te deram algum papelzinho dizendo que ia ser mole, que ia ser fácil, que não ia ter dificuldade, que não ia ter trabalho, por que a gente lida com as problemáticas de dificuldade como se fosse surpresa, né? Ah, meu Deus, surgiu um problema na minha vida, que surpresa, né? Alguém encarnou com algum papelzinho dizendo que não ia ter os desafios da vida como lição já pensada? Bom, disposições a considerar. Importante, hoje nós não vamos esgotar o tema, mas a gente vai deixar muito de forma intuitiva esses valores. Depois eu pretendo deixar esse vídeo na internet para quem quiser
quiser estar olhando normalmente esses valores, a gente pode passar os slides para aqueles que quiserem estudar também, tá bom? Por isso eu não vou me aprender, a gente está entrando detalhadamente, mas a reflexão nós já estamos dizendo que é preciso. O Dalai Lama fez essa colocação aqui, essa afirmação, olha só, o importante não é a sua religião. E ele diz, toma cuidado com os teus pensamentos, porque eles tornar-se-ão palavras. Toma cuidado com as tuas palavras, porque elas tornar-se-ão ações. Toma cuidado com as tuas ações, porque elas tornar-se-ão hábitos. Toma cuidado com os teus hábitos, porque eles formarão o teu caráter. Toma cuidado com o teu caráter, porque ele formará o teu destino, e o teu destino será a tua vida. Para que a gente possa deixar uma reflexão sobre isso aí, ele fez essa anotação aqui. Portanto, não basta participar de um outro espírito, pois o espiritismo não é nem uma capa para te cobrir e nem uma máscara para disfarçar. Não adianta a gente entrar na doutrina espírita, porque ela não vai cobrir as nossas imperfeições. É aquela questão que a gente sempre fala assim, entrou para a doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entrou nele. A gente tem que ter essa percepção que cada pensamento, cada palavra, tudo se torna atitudes, comportamento. E a doutrina que nós vivenciamos são os atos e atitudes que vão no nosso dia a dia. Que é bastante importante esse tipo de coerência. Às vezes eu brincava lá no treinamento pessoal do passe, aí chega lá no centro, né? Estica a mão, dá um passe no irmão, aí no outro dia você encontra com ele na rua lá e tava só aqui, ó, você. Aí você aquela mãozinha lá tão bonitinha, né, dando passe, aí encontra o sujeito na rua e diz assim, ó, que lindo, tá aqui, pra gente refletir. O perispírito. Agora vamos entrar na parte científica um pouquinho, para que a gente possa estar entendendo o mecanismo sobre o qual o passe funciona. Kardec nos apresenta o homem trino. Ele nos apresenta o espírito, o perispírito e o corpo físico. Essa questão é tratada por ele, dos espíritos, na questão 135, e lá nós temos, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo, que é de natureza. De que natureza é esse laço? De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Kardec faz uma anotação de rodapé nessa pergunta do Livro dos Espíritos. Coloca o seguinte: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, a alma. Então, para aqueles que ainda não têm esse entendimento, a alma é o espírito encarnado, revestido de uma personalidade. Porque o espírito mesmo são várias almas num ser só. Conforme o espírito se manifesta numa identidade, a gente chama de alma. A alma de Carlos Emanuel, quando o meu espírito se manifestar como Carlos Emanuel, mas eu já fui outras pessoas. Então a alma está associada à personalidade que aquele espírito se apresenta. O princípio intermediário é o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais como o fruto, o germe, perisperma e a caixa. Livro dos Espíritos, questão 135, está lá no rodapé. Bom, com o passar do tempo, e há de se entender que doutrinas orientais, já há milênios antes, já estudavam. Porque o que a gente vai perceber é que muito desse conhecimento nos é trazido através da percepção da mediunidade. Médiuns videntes sempre viram um campo energético ao redor das pessoas,
os médios sonambúlicos sempre veem essas correntes, essa coloração, essa energia, e ainda sem saber conceituar, o fenômeno sempre se apresentou, desde a era mais antiga, porque a mediunidade não é uma coisa recente. A história da humanidade é repleta de fenômenos. E a humanidade sempre teve a oportunidade de estar fazendo essas constatações. Eu coloquei esse quadro aqui só para ilustrar e chamei quadro comparativo, nomenclaturas derivadas de atributos. O que a gente vai perceber, Kardec aqui nessa última coluna, ele coloca assim, espírito, perispírito e corpo. Ele separou em 3 partes. André Luiz, quando começa a falar sobre, nas suas obras, ele pega e dá ao perispírito determinadas propriedades e valores. Então ele muda. Ele pega e divide o perispírito em partes específicas. Kardec, quando fala, ele fala do corpo espiritual como um todo. Mas esse corpo ele tem várias partes que são derivadas por atributos. Elas têm funcionalidades diferentes. Então, por isso que a gente vê vários nomes, vários conceitos, mas todos estão falando da mesma coisa sobre nomenclatura e atributos diferentes. É importante a gente perceber. Como a gente hoje não quer estar aqui para esgotar o tema, depois aqueles que forem se aprofundando ao longo do tempo vão começar a compreender essas questões. Bom, voltando então ao conceito trazido pela doutrina do Espírito, Kardec fala espiritual, perispírito, corpo espiritual. E aí a gente faz aqui uma divisão na abordagem de André Luiz. O espírito é apenas uma inteligência, não tem forma. A gente usa a definição que é uma luz, uma inteligência que emite energia que se expressa através de luz. Mas ele não tem forma. Essa inteligência, ele tem um corpo mental que permite ele se manifestar ainda na matéria espiritual. Nós sabemos que o espírito, quando deixa o órgão, ele deixa todas as propriedades daquele órgão e no outro planeta onde ele se manifesta, ele tira daquele lugar ali a constituição de novo aquele espírito. Então esse corpo mental é o corpo que reveste o espírito para que ele atue na matéria ainda que sutil. Temos aqui o corpo espiritual, o corpo etérico e o corpo físico. Hoje já ficou melhor conceituado, aqueles que estão estudando, o corpo mental, então, é o corpo que o ser inteligente tem para se manifestar nos elementos materiais. O corpo causal é o corpo que tem um registro kármico. O que é isso? Por exemplo, nessa encarnação eu tenho condutas, hábitos que estão impressionando o meu perispírito. Então, se eu tenho um desregramento, por exemplo, se eu uso alguma coisa que prejudica o meu fígado, eu começo a criar manchas perispirituais. Essa mancha, essa marca vai ficar nesse corpo causal. Quando eu reencarnar novamente, o corpo causal vai atuar no perispírito, fazendo com que aquela parte desequilibrada constitua um órgão deficiente. Isso fica no nosso perispírito, nesse corpo causal. O corpo astral, aparência e psicossoma. O que é o corpo astral que ele fala para a gente? É o corpo da aparência. Porque olha só como é que é interessante. Eu estou só... vou elevar um nível, um cadinho, para que vocês entendam que isso aqui é só para... Sabe aquele tipo assim, você começa a descobrir de coisas que você não sabia, e aquilo te dá um apetite para você estudar mais, se dedicar? A minha intenção disso daqui é levar isso. Olha só, o espírito tem o corpo causal e tem o corpo astral. O corpo astral ele pode mudar da hora que ele quiser. Então Emmanuel se apresenta como turbulentos, mas ele poderia, Padre Manuel da Nóbrega e tantas outras personalidades. O corpo causal ele muda conforme a vontade do espírito. Entendeu? Ele chegou no plano espiritual, você olhou para o espírito, ele vai se apresentar. Mas esse corpo causal, o astral, o causal, aquela mancha da conduta está lá. Como se tivesse um corpo que registra os nossos acertos e equívocos. Tem um corpo que o espírito consegue modificar.
Porque, vamos supor, numa encarnação eu cuidei do meu fígado de forma excelente. Então bastaria eu me revestir daquela personalidade que eu fui disciplinado no meu fígado para a doença do fígado desaparecer. Mas isso está registrado no meu corpo carne. Entendeu? Como é que é interessante depois a gente estudar, se aprofundar para aprender essas questões? Né? Porque um corpo perispírito pode modificar, se apresentar como quer, o outro já não consegue. Então, nessas propriedades, começa a se observar que há diferenças a se considerar. O corpo vital é um corpo energético que está associado à encarnação, que nós chamamos de tônus vital. O espírito, normalmente, com esse corpo, ele define o tempo de vida da encarnação. Quando a gente começa a se extinguir essa energia do corpo vital, a gente começa a ter falência múltipla dos órgãos. O corpo físico começa a se deteriorar e vai haver a morte natural, porque o campo energético que mantém o seu corpo físico agregado começa a se dissipar. Acabou a bateria. Só explicações para a gente estar conceitualmente falando. No final, se vocês quiserem anotar, fazer pergunta, vamos aos aspectos científicos agora. Mais um videozinho, um videozão. Ele fala para a gente perispírito, modelo organizador biológico. E ele trata do determinismo genético. O que era o determinismo genético? Até algum tempo atrás, achava-se que tudo era determinado pela biologia genética. Que o indivíduo ele teria um corpo que era determinado pelas leis genéticas, aquele modelo genético. E isso começou a um estudo cair em desuso. E é importante que o Tarefeiro Paz entenda essas questões, até para ele entender que ele pode sim atuar e agir, porque ainda que esteja registrado no corpo físico, naquele modelo genético, quem manda, na verdade, é o perispírito, que a gente vai ver isso lá. Então, vamos ouvir aqui o vídeo do Écio. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala de um corpo espiritual. Atualmente, o projeto Genoma parece se aproximar deste corpo descrito por Kardec e o determinismo genético pode estar com seus dias contados. O determinismo genético é uma doutrina científica que dizia o seguinte: o ser vivo é determinado pelos seus genes. Então, você fazendo uma comparação, esperava-se que o ser humano tivesse mais de 100 mil genes. Por que ele tinha que ter mais de 100 mil genes? Para explicar a complexidade do ser humano em relação aos outros animais, mesmo em relação aos outros mamíferos. E no final do projeto Genoma, eles inicialmente proclamaram que a espécie humana teria entre 35 e 40 mil genes. Houve uma recontagem recente, a última, que foi a quarta, são 25 mil genes. Né? Isso criou um problema para o determinismo genético, porque uma larva do ordenal, um parasita intestinal humano, tem 19 mil genes. Um pé de milho tem 30 mil genes. Né? Se você comparar o ser humano com o macaco, o chimpanzé, que é mais próximo do homem do que o gorila, a diferença de genes é menor que 1%. E aí, como é que você vai explicar? Você não consegue explicar a diferença de complexidade entre o homem e o chimpanzé pelo número de genes. Tem alguma coisa por trás disso, que está determinando essa complexidade, e não são os genes. Alguma coisa que é capaz de manipular os genes, para que eles trabalhem de uma maneira mais eficiente ou menos eficiente, para que eles sejam ativados ou suprimidos, né? Aí você vai obrigatoriamente ter que cair nesse conceito de espírito. Porque, em última análise, a gente vai conceituar espírito como sendo a inteligência, a individualidade que determina aquele ser vivo. Estou sendo um pouquinho sério, porque assim, tem bastante material que eu acho bastante interessante, legal, mas se a gente não pode dar bobeira no horário, que passa rápido. Então, no final, eu prometo a vocês que a gente vai compensar essa oportunidade da gente estar discutindo algumas questões de plano comunicado. Então, chegamos agora
também a questão da formação desse modelo organizador biológico entrando na embriologia. Depois da fecundação, começa a haver uma formação de um ovo de células-tronco. E a embriologia, a gente tem aqui uma obra, como vocês quiserem ver, ó, Embriologia e Fetologia da Alma, Dr. Romário de Araújo Melo. Em algumas pesquisas que fizeram, esse ovo, se não tiver a presença de alguma coisa, não se sabe que essas células não conseguem se multiplicar. Elas param ali e elas não se especializam, ficam em ovo de células-tronco. Alguma coisa determina que as células-troncos comecem a se especializar. Então, algumas delas formam o esqueleto, outros músculos, outros órgãos, e isso, com o estudo, está se percebendo que é o perispírito. Então, o feto só passa a existir porque, naquele momento, no ato da fecundação, um modelo biológico organizador, que é o perispírito, se uniu àquele conjunto biológico e ali ele começa a determinar. Por isso que cada um de nós tem um corpo que necessita, porque quem molda as necessidades do nosso corpo é o nosso próprio perispírito. O corpo que nós temos é o nosso perispírito que molda. Indo agora a algumas questões que se observam, por exemplo, os centros vitais, que são esses centros de energias que os videntes observaram através dos fenômenos ao longo da história, de forma impressionante, a medicina vê nesses mesmos lugares alguns complexos nervosos, que são chamados de plexos. Nesses centros existe grande quantidade de ramificações nervosas, que não existem em outros pontos. Por alguma razão, é como se o corpo criasse ali uma antena, um agrupamento de antenas nervosas para fazer interação com esses centros vitais. E a gente estuda, ao se especializar no passe, a gente estuda esses centros vitais. Sendo que, necessariamente, para já matar algumas curiosidades, a gente não precisa dominar o conhecimento dos centros vitais para poder trabalhar a atividade do passe. Isso daqui é se a gente quiser entrar num estado de aprofundamento maior. A medicina do corpo e a medicina da alma. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E uma pergunta: de onde nasce uma patologia? Essa questão a gente coloca para abordar algumas necessidades de compreensão que nós temos na atividade do passe. A medicina da alma não dispensa a medicina do corpo. Muitas patologias são causadas por elementos que se manifestam nos meios materiais a que o corpo habita, como todas as espécies de vírus, parasitas, agentes químicos, etc. Além de incontáveis agressores biológicos ou não, bem conhecidos pela medicina do corpo. Portanto, somente um indivíduo devidamente treinado e preparado pode emitir um parecer, no mínimo, sensato. Tendo em vista isso, em nossa sociedade, será sempre o médico o mais preparado para a medicina do corpo. Se ainda assim também é, o que se esperar de um leigo? O cuidado com a fala comum. Então a gente está dizendo aqui que o corpo físico é constituído pelo perispírito. A partir de agora, todo problema de saúde é de ordem espiritual. Não é disso que nós estamos falando. Porque as patologias que o corpo sofre, que se apresentam, elas podem ser derivadas também de influências de fatos relacionados com o mundo material. Uma pessoa intoxicada por flúor, ela vai chegar meio como que estivesse obsediada, porque ela fica meio colérica, meio assim, falando como se estivesse... Uma pessoa desconhecida, né, que não tem esse problema, assim, ela está sofrendo um processo de obsessão. Ela pode estar intoxicada por flúor, porque o flúor interrompe as sinapses nervosas. Não é verdade? Então, assim, só para a gente compreender e entender que, com a experiência, com o tempo, a gente vai ampliando a nossa capacidade de entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode jogar tudo na fala comum. A pessoa está com problema de saúde, não, vai lá no centro, faz um tratamento e você melhora logo.
né? Então, assim, você vai no médico, faz um levantamento primeiro, verifica se você não está passando por algum processo causado por um vírus, por um parasita, por um agente químico, né, por uma intoxicação, extirpando essas possibilidades. Então vamos lá, assim, que realmente isso deve ser espiritual. Ok? Compreenderam? Vamos lá. Os centros vitais agora. Esses campos energéticos e a alma, que é vulgarmente conhecido por nós. Então, Kardec fala para a gente, em obras póstumas, sobre a alma. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como uma caixa. Por sua natureza fluídica, é expansivo. Irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade pode dilatar. Aqui ele está dissertando para a gente a respeito da aura, que é uma expansão energética do perispírito, que se irradia para fora dos limites do corpo físico. Então, o espírito necessariamente, a NASA fez uma medição do Chico Xavier e constatou que Chico tinha uma percepção de 20 metros de distância. A pessoa, a 20 metros de Chico, estava em contato com o Chico, como encostado no Chico Xavier, porque o seu campo vibratório se expandia de tal forma que ele estava próximo do Chico. Isso a gente tem lá em obras postas, manifestações dos espíritos 10 e 11. Centros vitais é a formação da alma. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, disco, centro ou plexo. É percebida por clarividentes como vórtices, redemoinhos de energia vital, espirais girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais do nosso corpo. Eu fiz essa descrição da palavra chakra para que a gente compreenda que, assim, é apenas uma palavra de um outro idioma que quer dizer a mesma coisa. Então, como os videntes observavam aquele campo de energia vibrando, aquela roda, aquele disco magnético, chamavam aquilo de chakra. Mas essa palavra não tem nada de mística. É uma palavra de sânscrito que fala de estudar aquela simbologia daquele campo energético redondo. E a gente vai compreender isso. Então, naqueles centros energéticos que a gente viu lá no figura anterior, se irradiam essas energias e elas criam, como a gente pode ver nessa foto aqui, expandindo, elas fazem um campo ao nosso redor. Essa energia ela vai saindo de um centro, entrando no outro e vai se expandindo ao redor do indivíduo, formando assim, como a energia, ela de acordo com a qualidade, ela tem um comprimento de onda, e o comprimento de onda ele tem cor, a gente vai observar que conforme o estado do indivíduo, que ele está pensando, o seu campo vibratório muda. Por isso que os espíritos sabem na nossa intimidade o que a gente está pensando. Pensamentos que não têm compromisso com o bem são de tons opacos, sem brilho. Essa energia é uma energia, de certa forma, que não mostra aquele vigor, aquele brilho, né, que é característico do amor e das virtudes. Então, o espírito, ao se aproximar do outro, ele já está mostrando. Quando a gente está mentindo aqui para alguém do nosso lado, todos os espíritos que estão ao nosso redor, eles não estão vendo que a gente está mentindo. Porque aquele comportamento, aquela atitude, ela vai gerar um padrão energético. A gente também. E aí é interessante o que eu queria colocar para vocês. Observa que aqui a gente tem um degradê, um tom aqui. A cor da aura, ela é uma soma de várias coisas. Cada centro vital ele está vibrando num padrão. Então essas energias se misturam, acabam prevalecendo uma cor, mas não significa minha aura é verde. Isso não existe. Minha aura é verde. Verde foi naquele momento que você tirou uma foto, você estava de prece, estava elevado, mas naquela hora que você deu guardando para o outro, não estava verde. Tem certeza disso. Não é verdade? Então, a aura é isso, é um campo energético que está relacionado com os nossos valores, nossos sentidos. Tá? E aqui eu coloquei uma célula nervosa brilhando. Por quê? Até o corpo físico, as nossas células corpóreas emitem energia e luz também.
Os espíritos sabem onde que está doendo, onde que está a doença no nosso corpo, porque essas células doentes, elas não emitem a mesma quantidade de luz que uma célula sadia. E é uma das técnicas utilizadas pelos espíritos para perceber onde que está doendo, aonde que a gente precisa de atuação. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai ter esse instituto aqui, depois tem vários vídeos lá no YouTube e tal, do IBIS, eu não sei se vocês já assistiram. Eu fiz um recortezinho só para estar ilustrando, para a gente perceber também, entender como funciona essa mecânica. Porque quando a gente dá base, essas ilustrações são interessantes, que quando a gente vai para a parte prática, quando a gente tem uma construção mental sobre o que a gente está fazendo ali, como que a coisa funciona, a gente se intimida menos, a gente fica mais desembaraçado naquele trato. E esse vídeo aqui vai nos ajudar a criar uma imagem do que está acontecendo ali naqueles momentos. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical,
o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Interessante colocarmos, queridos, diante desse material, a primeira etapa do conhecimento é a gente descobrir que não sabe. Porque a partir daquele instante a gente começa a perceber que há tanta coisa a aprender e aquilo dentro da gente desperta, né, uma vontade que gera para a gente oportunidades de interesse, de buscar estudar, se dedicar. Coisas às vezes importantíssimas passam despercebidas que a gente nem sabia que existia. Então é bacana a gente, ao perceber, ver toda essa ilustração, a gente constrói imagens, começa a observar que aquele processo que está acontecendo ali, precisa que a gente, para se aprofundar, para que a gente entenda, a gente estude mais. E essa é a proposta hoje. Porque não dá para a gente entrar, como disse, se aprofundar num seminário com pouco tempo para abordar tudo isso. Mas a partir do instante que a gente vê que há muito a aprender, e aí a gente vai dar determinada ocupação, atenção àquele tema que a gente precisa dar. Bom,
voltando lá, o recurso e a técnica. O recurso é sempre o mesmo, o que difere são as técnicas. A técnica espírita é uma entre muitas, que também sofre influência da lei de progresso e que em nada se lhe garante resultados superiores simplesmente por ser espírita. Aí a gente vai observar aqui algumas propriedades de todo esse processo. O que a gente quer com esse slide aqui que está produzindo a reflexão? É que existe, né, várias técnicas, como a gente falou, aqui ó, o espiritismo, a Umbanda, o Reiki, né, o Jorei, são técnicas da mesma coisa que nós fazemos, do trato energético. Isso, de energizar o corpo, de poder transferir, fazer uma transferência energética. O corpo humano é igual, um tarefeiro de Jorei, um tarefeiro espírita, fisicamente, biologicamente, energeticamente, todos somos iguais. Isso é tudo igual, é a mesma coisa. Então, o recurso que nós temos é sempre o mesmo. Agora, as técnicas é que são diferentes, porque prestigiam e, né, visualizam a questão de uma determinada ótica, de uma determinada forma. Então a gente vai observar aqui as propriedades magnéticas. O magnetismo ele tem propriedades que é do magnetismo, e não importa qual técnica que a gente vai utilizar, ele sempre vai obedecer às mesmas técnicas. Então, a intensidade é determinada pela vontade. Um passista espírita que dá passe sem vontade, ele certamente vai produzir muito menos resultados do que um tarefeiro do Reiki, que quando vai fazer a sua tarefa, deposita todo o seu desejo, a sua fé em cima daquilo que ele vai fazer. Porque o magnetismo, ele não te pergunta assim, qual técnica você vai usar? Você é espírita? Você Jorei? O magnetismo ele não obedece isso. O magnetismo obedece à vontade. Qualidade. Relação progresso moral, qualidades físicas e intenção. Por que às vezes um tarefeiro ele produz melhores resultados? Porque nós sabemos que os tarefeiros, os espíritos que nos auxiliam, às vezes neutralizam magnetismos que nós emitimos, que nós expelimos pela baixa qualidade para a gente não botar o outro doente. Sempre nós temos alguma coisa para doar, mas temos também as nossas imperfeições e os nossos regamentos. Então, o tarefeiro que tem uma qualidade emocional, intelectual, física sadia, os espíritos vão aproveitar, como diz o da vaca, até o mugido, porque está tudo ótimo, está tudo legal ali. Agora, se a gente não tem esse regramento, se a nossa vida não tem esse comprometimento, se a nossa relação progresso moral, aí sobra sempre. Eu vou botando a peneira lá, peneira uma, duas, três, sobra um pouquinho. Mesmo assim, e por isso, estou fazendo assim uma provocação para dizer o seguinte, no final, um cadinho já dá para fazer alguma coisa. Para que a gente não caia naquela, não, eu vou esperar virar santo, eu vou esperar virar Jesus e depois eu ajudo as pessoas. Direção, direcionamento do pensamento. O pensamento é tão importante quanto o leito é para o rio. Então, o pensamento, o desejo, por exemplo, a vontade de eu quero ajudar, eu quero curar, eu quero servir, eu quero fazer bem, isso vai dar direção a essas energias salutares. O alcance, o recurso disponível, o merecimento, a sintonia. É importante observar essa questão de alcance aqui, porque às vezes você vai dar passe numa pessoa 10 anos e ela não vai ter melhora que a gente estava esperando. E aí a gente fica triste e desanimado achando que o nosso passe é um problema. E às vezes, dali a 10 anos, você dá passo numa pessoa, ela cura no outro dia. Porque tem questões de merecimento a se considerar. Às vezes, aquele indivíduo ele vai ter que passar aquele processo ali de reajuste. Então, nós não podemos medir pelos resultados imediatos. Cada indivíduo, cada pessoa que se apresenta diante do passista é um necessitado com suas particularidades. Então, precisamos considerar todas essas questões. O tipo, o passe magnético, que é exclusivo do magnetismo do médium, o magnetismo que é tirado do médium, a gente chama de magnetismo, passe magnético, porque só ele está atuando. O mediúnico, quando soma
espírito tarefeiro, o médium, e aí há uma composição magnética, e nós chamamos esse tipo de passe mediúnico, que é uma composição de propriedades tanto do encarnado como do desencarnado. E o espiritual, que é só quando o espírito vai e aplica um passe. Às vezes ele não tem um passista disponível para ir com ele, ele vai sozinho, porque o bem não se omite nessas ocasiões. Tá? As técnicas já falamos, modos, a mentalização, os passos longitudinais, transversais, rotativos, em posição. A gente vai ver que esses modos nasceram da observação dessas correntes magnéticas, que elas fluem como rede moinho. Então, no início, muitas técnicas são desenvolvidas e trabalhadas em cima dessas correntes naturais. A gente vai observar que existem tarefas que há uma gesticulação de mão, outras que não. A gente vai botar tudo isso daqui. O nosso tempo está indo bem. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas está relacionado a essas observações, que são diversas formas de se fazer a mesma coisa. A cura, resultados e aspectos. Vamos ver o Landoni de Décio. Também é importante esse vídeo, que é espetacular. Eu acho que só da medicina admitir a reencarnação como lei biológica vai ser uma grande revolução. Porque, para começar, que você já vai começar a fazer o seu raciocínio fisiopatológico de maneira diferente. Você vai começar a perceber o seguinte, que a verdadeira medicina, a medicina ideal, que é aquela medicina profilática, preventiva, você vai conseguir fazer ela quando você começar a atuar no corpo espiritual. Porque quando a doença chegar no corpo físico, já é mais difícil de você tratar. No futuro, quando você puder fazer um diagnóstico do plano espiritual, quando você conseguir fazer um diagnóstico no perispírito do doente, o teu conceito de saúde extrapola o corpo físico. Então é o que hoje o Espiritismo diz. Às vezes um paciente que morre de câncer, você diz que ele não conseguiu se curar, às vezes ele se curou através do câncer. Então ele sai daquela encarnação com uma harmonização espiritual, com uma consciência que ele não tinha antes. Esse é o conceito de saúde do futuro. Né? E aí você caminha para o que a gente chama de medicina do Cristo. Porque a partir desse momento você começa a perceber que o mais importante é você estar bem com você mesmo. E você vai descobrir que para você estar bem com você mesmo, você tem que auxiliar o outro, você tem que aprender a amar. Se você aprende a amar, você não vai mais se ofender, você não vai mais se magoar, que são os grandes problemas da humanidade hoje, né? A autoestima, né? O ódio, a raiva, a vingança, tudo isso te desarmoniza, te desorganiza, diminui tua imunidade. Então, no final, a gente vai chegar à conclusão de que, para você resolver os teus problemas, você tem que seguir a orientação do Cristo. Então, queridos, essa colocação dele é espetacular, porque observe que hoje, apesar de Jesus nos ter apresentado o Pai como um Pai de amor, de misericórdia, que não que não castiga, nós ainda lidamos emocionalmente com as doenças como se assim não fosse. Quando a gente se vê, de repente, envolvido por uma circunstância de saúde que não nos agrada, a gente, na mesma hora, um tom emocional de castigo acontece dentro da gente. Então a gente percebe que quando a gente está desapartado disso, porque às vezes vai ser aquele processo de reajuste que aquela doença vai proporcionar que vai nos ajudar. Então a gente não pode lidar com a dor ainda, com todos esses valores e conceitos, como se fosse uma punição. E o marxista passa isso para o necessitado que procura, quando ele começa a dizer assim, não, toma passe que você vai melhorar, você tem que ficar bom, você vai ficar bom, sem levar aquele necessitado a compreender que ele está em processo. Então, será que nós não temos que incentivar a resignação e dizer assim, olha, vamos aguardar a vontade do Pai, vamos fazer a nossa parte, porque a gente não sabe como reajuste. Então, naquele momento, passar aquele espírito de resignação, de aceitação, porque às vezes o passista fica vendendo uma coisa que ele não pode entregar. E aí causa muita frustração, porque a gente ainda continua
com aquela coisa, daquele aspecto de uma condenação. Porque a dor, no futuro a gente vai compreender que essa dor é a professora. É aquela que vem lecionar em nossa causa própria. Então a gente não pode estimular as pessoas a fugir da dor, não é como fosse ainda punição e castigo. A cura definitiva e o remediar, é isso que a gente está falando agora. Nem Jesus curava de forma definitiva, pois sempre asseverava ao final de suas intervenções: vai, não peques mais, para que não te suceda pior. A gente pode falar para ninguém assim: vai lá, você toma mais, você vai ficar bom. Mas podemos falar isso para alguma pessoa? A abordagem é extremamente equivocada. Vai lá, você vai melhorar, já é uma abordagem diferente. Mas eu não posso falar para ninguém que ele vai ficar bom. Posso ficar bom? Porque o Jesus me falou: olha, continua nesse caminho, muda de conduta, senão vai te suceder pior. Então, nenhuma das curas que Jesus fez era algo definitivo. Então, a pessoa que se apresenta na casa espírita pedindo ajuda e ela melhora, pode ter certeza que se ela não se modificar, ela vai voltar. E aí, às vezes, ele volta para o seu centro, vai para o outro, porque vai dizer assim: aquele passo lá de Jonadá que deu certo, não, melhorei, já voltou tudo de novo. Aí o problema é a casa espírita, o problema são os tarefas. Por quê? Nós depositamos naquela pessoa uma expectativa de uma cura que a gente não podia entregar. Então, se ela compreender que se ela tiver merecimento, se ela se modificar e se transformar, que ela vai passar por esse processo de forma diferenciada. O remédio, a abordagem atual do remediar. A palavra que nós temos hoje para remédio tem, né, na sua etimologia, remediar. Hoje em dia os médicos nos remediam mais do que nos curam. Porque o anti-inflamatório, que é bom para cortar a dor, curar aquela inflamação, te dá uma osteoporose, te faz isso, te faz aquilo. Aí tu está consertando um problema e criando outro. Então nós estamos curando? Não, nós estamos remediando. Eu só não quero aquela dor naquele momento. Se eu vou ficar insuficiente renal amanhã porque tomei muito anti-inflamatório, aí esse é outro problema. Quando eu ficar insuficiente renal, eu penso nisso. Não é verdade? Hoje nós vivenciamos essa realidade do remediar, ficamos remediando as coisas. Tornar mais suportável ou aceitável, atenuar, minorar. É o que nós queremos, tornar suportável. Somente a própria criatura pode assegurar a cura definitiva, quando não mais praticar atos como as leis divinas. Então, o tarefeiro do passe tem que compreender isso. Só o indivíduo poderá garantir a sua cura definitiva. Porque quando ele já não tiver mais ido contra as leis divinas, ele vai ser um espírito plenamente sadio. E aí, para que não fique nenhuma dúvida sobre a questão do apoio, porque a gente tem que entender que nós temos uma tarefa: apoio condicional, mas nunca vender o que não se pode entregar. Uma pessoa está sentindo dor, vamos apoiar, vamos lá no centro, vamos tomar um passe. Você vai ficar melhor, a gente vai orar por você, vai velar por você. Apoiar sempre. Agora, daí a dizer que ele vai ficar curado com uma curva de distância. O tarefeiro e a cura objetivada. Jesus, intervenção atômico-molecular. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia se suceder, perguntaram: Senhor, firamos a espada? Um deles deu um golpe no servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha direita. Disse Jesus: deixai-nos, basta. E tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito olho com a saliva, aplicou aos olhos do servo, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou ver. Então a gente vai observar que Jesus é um espírito de uma grandeza tal que Jesus fazia intervenção atômica. Jesus, para ele poder colar uma orelha no lugar, ele atuou nos átomos, unificou as moléculas daqueles átomos, ele restituiu a célula que unia aquelas orelhas. Olha para a gente observar, não é, as possibilidades. Agora, nós, para que a gente muitos não digam assim, o outro lado da verdade, então eu não vou dar passe não, porque até eu colar uma orelha, aí aquela audição cai na veia de novo,
nós, transfusão energética. O passe é uma transfusão de uma certa quantidade de energias fluídicas vitais, psíquicas ou espirituais, que por efeito trará bem-estar melhores. Então, uma pessoa que está deprimida, cansada, angustiada, como o meu amigo Emanuel falou, está com a bateria arriada. Então a gente dá uma chupeta, né? A gente vai lá, transfere, a gente não vai curar, mas que a gente vai levantar a moral, que a gente vai dar uma recarga lá, não é verdade? E vamos fazer com que aquela pessoa... Então funciona. Não dá para colar a orelha, mas dá para dar uma chupeta na bateria, não é verdade? Para que a gente compreenda as muitas possibilidades sistemáticas, doador-receptor. O corpo mental do doador produz o pensamento de adesão. O centro coronário recolhe os pensamentos, em seguida todos os centros vitais passam a funcionar sob o controle do centro coronário, que os prepara a ceder. Liga-se o centro coronário ao de encéfalo, a glândula pineal, orientando-os. Compete ao tálamo a função de distribuí-los a todas as regiões do sistema nervoso e a glândula pineal a função de levá-los aos trilhões de células do corpo físico. Assim, a alma atua sobre o citoplasma das células nessas várias organelas, os quais a mitocôndria, todo mundo está entendendo tudo, né? Mas eu vou chegar lá. As quais a mitocôndria é um aparelho de Golgi do centeno, que são chamados de biósferos, unidades de força psicossomáticas que atuam no citoplasma. O espírito que assiste o passe se encarrega da manipulação e condução das forças radiantes, energéticas, fluídicas vitais. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Eu vou fazer isso aqui lá em Três Rios, também no seminário lá. Tem um monte de médico que vai participar. Então eu já estou me defendendo para a gente, na hora que a gente pensar em questionar, eu já botei o conteúdo aqui. Mas aqui o que eu queria chamar a atenção de vocês, ó, o corpo mental do doador produz um pensamento de adesão. O passista fala assim, eu vou ajudar aquela pessoa que está ali. Ele dispara um comando que vai no centro coronário, o centro coronário comanda todo o sistema nervoso do passista, cada célula recebe um comando para doar um campo de energia, essas energias ficam disponíveis. O mentor espiritual, o efeito do passe que está te assistindo, começa a colher aquilo daí, como se estivesse fazendo uma colheita, manipula aquilo dali e faz a aplicação. Se o passista não quiser doar, é aquele negócio assim, esse quintal é meu, essa plantação é minha, mas ninguém entra aqui para pegar nada, não, isso é meu. Não rola o passe. Porque eu sou o doador. Então tudo começa comigo. Tudo começa da minha postura. A altura e o efeito placebo. Mais um vídeo emocionante para a gente chegar emocionado em casa, depois quando deitar, chorar no carro, pensar em isso. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal.
título Necessidade de autocura e o efeito placebo. Essa história de Moisés, eu acho que todos já conhecem, porque a gente vai observar que Jesus passa por ali despretensiosamente. Né? Despretensiosamente, como as narrativas evangélicas. E a gente observa uma autocura, porque partiu daquela pessoa a busca. Né? Ela procurou Jesus intimamente e certamente ela alcançou, partindo dela própria, a cura, porque Jesus reconheceu que a fé dela foi tão intensa, tão verdadeira, que ela buscou energeticamente. E aqui acontece uma situação que o efeito do passo precisa perceber, que a gente pode chamar de efeito placebo. O que é o placebo? O placebo, você dá trigo para uma pessoa e fala assim, olha, aqui tem um remédio poderosíssimo que você vai ficar bom. E ela fica boa. Por quê? Ela deposita tanta fé naquele remédio que ela se cura. Então, às vezes a gente pode até, diante de uma pessoa que sentou diante do tarefeiro do passe, se sentir medo do tarefeiro do passe. Mas aquela pessoa sentou diante da gente com tamanha fé, com tamanha certeza, com tamanha confiança, que ela vai alcançar a cura. Às vezes a gente é só um efeito placebo, porque a fé está também dentro da criatura que está sendo beneficiada. E aonde a fé age, não há impedimentos. Por isso, mais uma vez, nos esquivarmos dessas possibilidades do trabalho, quando muitos poderão ser ajudados por nós, ainda que a gente não se ache capaz, mas pela fé que as pessoas depositam na gente. Um amigo querido, todos nós temos amigos. Você, como tarefeiro, como um amigo se apresenta te procurando, e você vai fazendo o trabalho passe, a própria amizade, o próprio carinho, aquele relacionamento afetivo que a gente tem com aquela pessoa, vai fazer o trabalho que precisa ser feito naquela hora. Técnicas propostas para o trabalho de qualificação das possibilidades. Vou fazer uma abordagem rápida com vocês. Técnicas propostas e gestos. Existem várias técnicas, e entre as técnicas existe a técnica de imposição. Dentro do movimento espírita, tem muitas correntes que dizem assim, não, mas olha só, a federação diz que tem que ser assim, que tem que ser assado. Então eu peguei, aqui está a orientação, que a FEB é um livro, Orientação dos Centros Espíritas, no capítulo 3, trata sobre o passe. Tá? E aqui o que a FEB fala sobre a tarefa do passe? A equipe de trabalhadores do atendimento pelo passe, o seu coordenador, deverá reunir-se em um local destinado aos passes, se possível numa sala, para que a prece preparatória conjunta. Fazer o encaminhamento para o local de passes de número de pessoas compatíveis com o número de aplicadores de passe. Manter o estado de prece enquanto é feito a preleção para os assistidos em oração. Mantido o estado de prece, cada aplicador de passe, médio passista, atenderá individualmente o assistido. Após o passe, cada atendido beberá um copo individual descartável com água magnetizada. Tá? Não nem abordar para a gente ganhar tempo. Aqui não diz qual técnica que tem que usar, se é imposição, se é passe longitudinal, mas eu vou explicar depois. Só para mostrar que a gente precisa ser fiel e compreender. Vou chegar onde vocês vão perceber onde eu quero chegar com essa proposta. Como deve ser recebido e dado os passes? Essa questão é trazida por Emmanuel, né? Dispensa. Né? O passe poderá obedecer a forma que forneça uma maior porcentagem de confiança, não só a quem dá como a quem recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, aqui, Emmanuel, a única coisa que ele descarta é a necessidade de toque. Não é preciso. Mas ele diz assim, a pergunta, como deve ser recebido e dado os passes? Aí, observa que ele fala assim, da melhor forma que a pessoa tiver fé. Aí, olha só que interessante. O
passista que chega, senta alguém aqui, faz. Aí aquele outro chega, pede a Bíblia. Quem vocês acham que aquela pessoa que está sentada ali vai acreditar que está pedindo? Ah, ele me ama, ela está pedindo a Deus todas as costas dentro do mundo. Aqui, esse cara é frio, né? Bota a mãozinha, sai para lá, bota a mãozinha, sai para cá. Então, olha a abordagem que eu falo. Aí, olha só, não estou aqui difundindo tese, nem nada, só estou colocando a posição que precisa. Esse que o Emmanuel está falando aqui é muito importante. Porque às vezes você pode optar por uma técnica fria que as pessoas não estão acreditando. E aí, por que as pessoas vão procurar passe às vezes em outro lugar? Porque se sentiam tratadas de forma fria. Né? Aquele passe muito rápido. Você não deu tempo nem do passista, nem tremeu na minha frente, não sentiu uma tremida assim, o negócio, a coisa estava boa mesmo lá. Né? Por quê? É aquilo dali, ó, percentual de confiança que nos dá. Questões a considerar. Quais os objetivos das lideranças, dos grupos, o ambiente acolhedor, disciplinador, flexibilidade, confiança? O que estimularia mais a sua equipe? O que estimularia mais o seu público-alvo? Então, o que a gente vai observar para que não se torne apenas uma questão de preferência pessoal. O que hoje a gente vê no movimento espírita? Porque o movimento espírita tem que ser conciliador. Se não está determinado, nós, como é uma doutrina experimental, nós não podemos dizer assim, todo mundo tem que fazer desse jeito. Não é verdade? Agora só tem um detalhe. Quais os objetivos da liderança do grupo? Porque como tem várias técnicas, a casa, o diretor da equipe do grupo, ela pode escolher uma técnica. Então nós vamos acordar que aqui no Joana d'Arc, o passe vai ser feito dessa forma. Lá no João Batista, a equipe de tarefeiros, de trabalhadores, nós vamos fazer o passe aqui dessa forma. E de uma forma diferente. Eu ainda vou um pouquinho mais à frente aqui, rapidamente. Só queria chamar a atenção que isso não desmerece nem faz de uma casa pior nem melhor. Estão todos trabalhando pelo propósito da saúde do necessitado que vai lá buscar. Que o Espírito de verdade amai-vos primeiramente, depois instruí-vos. Então, o nosso primeiro interesse é assistir o ser humano carente, necessitado daquela problemática que o levou à casa espírita. Não é verdade? Qual a técnica a ser aplicada? Tendo em vista as inúmeras possibilidades trazidas pelo conhecimento do tema e preservando uma faixa de segurança que significa estar coerente com os valores doutrinários espíritas, vale então que ficar acordado. Então o grupo, a equipe de base, dentro dos valores que eles acordarem, que eles se sentirem bem, que eles se sentirem mais segura, vale aquilo que está acordado naquele grupo. O que não obriga o outro grupo a ter que seguir a mesma orientação, o mesmo trabalho. Mas são todos tarefeiros do passe também, buscando. Aí, ó, uma faixa de segurança. É claro que aí, o que é faixa de segurança? Kardec nos fala sobre o culto exterior. Então ele diz que nós temos que nos afastar disso. Então, faixa de segurança de doutrina espírita, a gente não precisa de nenhum patuar, não precisa de nenhum meio externo de fazer aquele tipo de coisa. Agora, se eu faço o passe longitudinal e se o outro faz o passe só de imposição, nós não somos inimigos mortais por causa disso. Não é verdade? As diferenças nos fazem experimentadores conforme Kardec fez. E aí a gente vai falar de 4 propostas rapidinho. Divaldo, por exemplo. Que o paciente tem um problema que não nos revelou, nem devemos ter a leviandade de invadir a privacidade das pessoas que nos procuram para nos inteirarmos dos seus problemas. É necessário respeitar muito a vida íntima das pessoas que nos buscam, para não nos tornarmos detentores de segredos e depois, consciente ou inconscientemente, fazermos chantagem. O problema de cada um merece todos respeito e é de sua propriedade. Se a pessoa espontaneamente nos diz, peçamos para não entrar em detalhes constrangedores.
Porque no momento do impacto, a pessoa abre a alma e depois arrepende-se. Fica constrangido e afasta-se. Ou muitas vezes nós, diante do problema de outrem, o nosso emocional não capta bem. Porque cada um vê, ouve, sente, conforme a sua capacidade. E nós podemos interpretar errado, gerando situações embaraçosas. É indispensável respeitar muito o nosso próximo. É uma questão que caracteriza a atitude do espírita e o conteúdo do espiritismo. Mas nós supomos que a pessoa veio pedir um passe porque tem um problema qualquer. Pouco nos importa qual seja o seu problema. Como o chakra coronário é o centro da vida divina, é o fulcro por onde entram as energias para nos vitalizar o organismo, nós iremos concentrar a nossa atividade nesse chakra, que está na parte superior do crânio. Ele próprio está situado na célula túrcica, na base do cérebro, onde está a glândula pineal, ou epífise. André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo número 2, estuda em profundidade a função psíquica e mediúnica da glândula epífise ou pineal. Então, nós pressupomos que a pessoa ali está com um desequilíbrio de qualquer natureza. A nossa primeira atitude é eliminar o fator perturbante. Diríamos que nós vamos retirar as energias perturbadoras através de movimentos rítmicos. Sabemos hoje, através da doutrina do biorritmo, que tudo no universo obedece a ritmos. Desnecessário apresentarmos as explicações, as leis de gravitação universal, a circulação do sangue, os batimentos peristálticos. Toda a vida transcorre em ritmos equilibrados. Daí os biorritmos, os ritmos da vida. Então, através de movimentos rítmicos, nós iremos retirar essa energia que supomos negativa. Se tratar de uma obsessão, de uma distonia psíquica, de um desequilíbrio orgânico, centralizaremos o chakra coronário. Se por acaso a pessoa nos falou que é uma problemática cardíaca, é uma disfunção hepática, é um problema pulmonar, nós iremos atuar no chakra correspondente. Mas de início, sempre fazer a limpeza, entre aspas, no chakra coronário. Terminado isso, que deve durar o tempo em que nós oraríamos um Pai Nosso, para dar uma ideia de medida de tempo. Não ficava preocupado, já basta ou não basta. Vamos orando o Pai Nosso suavemente, e aí nós teremos a dimensão de 1 minuto e meio ao máximo de 2 minutos. Nem um passe que fique cansativo para quem recebe e para quem aplica, e monótono, nem também um passe muito rápido, como disse uma amiga minha. Isso não é um passe, é um meio passe. A pessoa só deu metade e não terminou. Então, nós faremos uma pausa e aplicaremos agora a energia que o organismo vai absorver para poder restaurar o equilíbrio do paciente. Então, nós dividimos esse passe simples em 3 movimentos: asepsia, repouso e doação. Deveremos ter o cuidado com o campo vibratório. O campo vibratório é toda a área que envolve a pessoa. Quando estivermos fazendo a limpeza de campo, nós tiraremos a energia negativa. E esse campo, obviamente, ficará saturado dessa energia. Ao retornar as mãos por um campo neutro, por dentro, retiramos e retornamos. Retiramos e retornamos. Mas nada que venha a se transformar num ritual. O Espiritismo não tem ritual. Não tem formalismo, não tem cerimonial. Estamos falando de uma técnica. Então vamos dizer que agora, esclarecidos, vamos aplicar o passe. Tomemos uma postura agradável. Um pé à frente, o outro atrás, para nos movermos se estarmos desequilibrados. Evitemos a respiração sobre a face da pessoa. Não é necessário aqui nos reportarmos aos cuidados da higiene, porque é muito desagradável uma pessoa descuidada acercar-se de outra, produzindo náuseas ou reações compreensíveis.
temos bastante cuidado com os nossos odores, para não criar constrangimento. E quando a pessoa vier, nós não reagirmos, porque somos, acima de tudo, pessoas. Então, não falamos da higiene corporal, porque é óbvio, mas ao passista exige-se-á muito mais. Quando ele transpirar e sentir-se sem a condição física, ele cede um lugar a outro, porque não deve ter a pretensão de ser salvador do mundo. Se ele se salvar a si mesmo, já é uma grande coisa, e se ele ajudar alguém, é um grande coroamento. Daí não deveremos respirar resfolegadamente. Há pessoas que, para impressionar, resfolegam e agitam-se e movem. Não tem nenhum efeito. O passe não é pela força muscular, isso é só para impressionar. Não tem nenhum valor. Pelo contrário, quanto mais discreto, quanto mais rítmico, quanto mais nobre, melhor efeito, é óbvio. Então passemos à aplicação. Oraremos. Vou adiantar um bocadinho para o próximo. Aqui também é uma técnica que o Divaldo utilizava até, tá? Esse vídeo no YouTube, eu acho que vocês já viram, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, a próxima. A rotina das 8 etapas do passe foi definida atendendo aos critérios de coerência, idoneidade doutrinária, simplicidade, praticidade e aplicabilidade. 8 etapas do passe. 1. Concentração e prece. O médium expulsa do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum. Absorve do mundo espiritual as substâncias renovadoras, favorece as expansões irradiantes. 2. Impor as mãos sobre o coronário. Fase de dispersão. 3. Aplicar passe de dispersão de energias da cabeça às extremidades. 4. Fechar as mãos, afastá-las do corpo do paciente, mantê-las paralelas ao seu corpo e dispersar os fluidos, movimentando os dedos. 5. Com as mãos fechadas, retornar à posição inicial e repetir os movimentos do passe quantas vezes forem necessárias. Fase de reposição. 6. Aplicar passe de reposição de energias da cabeça às extremidades. 7. Fechar as mãos, afastá-las do corpo do paciente, mantê-las paralelas ao seu corpo e dispersar os fluidos, movimentando os dedos. 8. Com as mãos fechadas, retornar à posição inicial e repetir os movimentos do passe quantas vezes forem necessárias. Isso é uma outra técnica. Agora aqui, o passe a partir desse livro aqui do Herculano Pires,
nessa aula de obsessão do passe e comunicação, o Herculano foi um dos que desenvolveu muito essa tese do passe de imposição. Então, o movimento espírita, grande parte dos tarefeiros, começaram a pesquisar essa orientação dele para que pudesse, então, estar implementando essa técnica. E lá ele coloca assim, ó, o passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. Aí eu botei aqui comumente uma interação minha. Tá? Por quê? A maioria das vezes que Jesus curou, ele fez só uma imposição de mão. E hoje, com o conhecimento de todas essas questões magnéticas, de fluidos, a gente sabe que quem comanda tudo é o pensamento. Se o tarefeiro ele atingir esse grau de entendimento, ele pode, com o passe, fazer só a imposição e ele não vai precisar aquele negócio de abrir mão, de movimentar, nem nada. Porque o pensamento, né, é o que importa. Jesus, quando aquele centurião procura ele simplesmente naquele instante pensou e o cliente lá ficou. Né? Jesus à distância. Eu coloquei isso comumente aqui, porque às vezes tem muitas casas ou trabalhos que colocam isso aqui como se fosse aquela situação, sine qua non, se não for desse jeito, não pode ser de jeito nenhum. Então, quando eu coloquei essa colocação aqui, essa alteração comumente, é só para a gente perceber que às vezes a gente quer fazer de um jeito e a gente acaba fazendo uma colocação a partir de um material, de uma tese, de conceitos e de valores que nós somos simpáticos, desprezando e descartando outros conhecimentos, outros valores. Porque, na verdade, aqui, o Herculano, quando ele coloca esse texto aqui, ele deveria ter botado comumente. Porque, olha só, como se vê nos evangelhos. Mas eu coloquei aqui, ó, João 9,17. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do céu, dizendo: vai, lava-te no santo tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou. Então a gente não pode dizer que Jesus só curou aplicando a imposição de mãos. Não é verdade? Foi a técnica que ele mais utilizou. Foi a técnica que ele mais usou. Mas houve um momento em que ele cuspiu na terra e fez lodo. Então eu não posso dizer assim, não só a imposição. Por que ele naquele momento fez aquilo? Então existem outros momentos que justificam. Aqui passa a distância, vou pular isso aqui, porque o André Luiz só está dizendo que a gente pode ser aplicado desde que haja sintonia entre aquele que administra, é o que a gente colocou agora. Jesus, né, pensou lá o servo do centurião e a pessoa ficou boa. O passe de Clara com assistência de Conrado. Isso aqui está no livro, depois para vocês lerem, o domínio da mediunidade. A gente já avançou já aqui, eu vou terminar aqui agora, tá? Para ficar claro. O passe de Clara com assistência de Conrado. Sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desavorada à irritação, adquiriu remitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Uma senhora que foi ao centro espírita, estava sendo assistida pela equipe de passe, e aqui os tarefeiros espirituais conversando, André Luiz, conversando lá, essa senhora chamava Clara, e o espírito Conrado, que era o assistente do passe, ele fala o seu nome. E como será socorrido? André das perguntas. Aí Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-o a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fio do enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o corpo visceral. O que aqui está mostrando para a gente? Essa senhora lá, naquele momento, o próprio Conrado fez o médium passista com um forte influxo, fazendo com que levou a mão dele naquele local que estava doente. Então, às vezes, o tarefeiro, no momento do passe, né, ele percebe uma vontade irresistível de fazer uma determinada tarefa, e aí é
uma questão dele estar seguindo aquela influxo ou não. Bom, tem um pouquinho mais de coisas aqui que eu acho que a gente já chegou no ponto-chave de tudo isso. O que a gente pode estar abordando? Qual técnica, como a gente já falou lá, vai ser utilizada? Se só a imposição, se os passos longitudinais, como? Porque tem um longitudinal que ele ali aconselha abrir mão ou não abrir mão. Vocês vão procurar um coordenador de passo da casa espírita. Porque cada casa espírita tem um coordenador. Esse coordenador é aquele que vai fazer toda essa gestão. Cada casa espírita tem uma regra.